Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. Sejam bem-vindos ao Saúde e Você. Muito bom ter sua companhia todo sábado e na nossa reprise também nos domingos, tá certo? E agora você vai acompanhar comigo os destaques do programa de hoje. Você é do tipo que usa e abusa de chás para emagrecer? Nesta edição você vai saber se essa estratégia vale mesmo a pena. Vamos falar também sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E mais, você vai conhecer os benefícios do mamão. Agora no Saúde e Você, que está no ar. Começando Saúde Você deste final de semana. E olha, gente, segundo especialistas, a maioria das doenças sexualmente transmissíveis podem ser, sim, evitadas com o uso de preservativo. Mas quais são as existentes e como tratá-las? Para responder essas questões, a repórter Thaís Aureliano conversou com a médica infectologista, doutora Joana Dark Frade, que vai nos acompanhar a partir de agora. Pois é, Tatiana, com relação às DSTs, né, que hoje a gente já chama ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, são muitas dúvidas envolvendo esse tema. A gente vai explicar exatamente por que essa sigla, que a gente chama a partir de agora, com a infectologista doutora Joana Dark Frade, que ela está nos recebendo aqui na casa dela para tirar essas dúvidas, que são muitas, eu acredito, que chegam no seu consultório e a população em geral também. É quase uma sentença, né, de não haver mais vida, principalmente social, após receber um diagnóstico tão sério. Mas vamos começar pelo começo. Primeiramente, muito obrigada por nos receber. Explica por que ISTs é uma nomenclatura mais adequada do que antigamente a gente falava DST. Então, porque quando você fala em doenças sexualmente transmissíveis, parece que você necessariamente vai se sentir doente, e não é o caso. Então, muitas infecções sexualmente transmissíveis, elas são inaparentes, muitas vezes só são diagnosticadas mediante exames de rotina, muitas vezes, e a pessoa não se sente doente. Por isso, o termo infecções sexualmente transmissíveis é mais adequado. E realmente são infecções que são transmitidas através do contato sexual íntimo. E são várias as doenças, né? Quais as que mais acometem, principalmente a nossa população aqui da Paraíba? Hoje a gente tem tido assim, um número muito grande de casos de sífilis. Eu diria que hoje é a doença mais prevalente no momento das ISTs é a sífilis, né? A gente tem outras doenças como gonorreia, outras infecções, outras uretrites. Temos também o HIV, que é muito prevalente também na nossa população. Nós temos HPV, várias outras doenças menos prevalentes, mas eu diria que essas são as mais comuns. Isso em homens e mulheres, jovens, adultos? Sim, infecções sexualmente transmissíveis não escolhem sexo ou raça ou cor. Elas podem acontecer em qualquer pessoa que é ativo sexualmente e que tem relações sexuais desprotegidas. Então, todo mundo se enquadra, às vezes com um único parceiro, porque esse parceiro pode ter outros parceiros. Então, qualquer pessoa que é ativa sexualmente, ela pode ter uma IST. E a prevenção é a arma, né, para se defender contra essas doenças. É verdade, assim, é sexo seguro, né? Isso não é uma coisa muito fácil de se falar, porque muitas vezes a pessoa se sente protegida quando tem um único parceiro ou parceira, mas a gente esquece que sexo pode acontecer
para além dos limites da sua relação. Então, isso envolve situações de risco, né? Então, a gente sempre costuma falar, ser sexualmente ativo não é uma conotação de risco, mas ser sexualmente ativo e não usar medidas de prevenção, sim, aí representa um risco para ter uma infecção. Então, quem tem esse tipo de relação e se arrisca nesse contexto, o ideal é realizar exames no Sistema Único de Saúde, tem disponível de forma gratuita. Como é que a gente faz para acessar isso e que tipo de exame é o essencial para saber como é que anda, então, a saúde do indivíduo? Eu diria que todo mundo que é sexualmente ativo deveria fazer periodicamente exames, né? Ou sempre que houver uma situação real de risco. Então, vamos dizer, por exemplo, que você tem uma relação desprotegida, você tem como acessar o serviço público e fazer exames para diagnóstico ou não de uma IST. Então, isso é uma coisa importante. Deve fazer parte da rotina, né? Da rotina de saúde, incluir nos exames que a gente faz como dose a glicose, fazer exames, por exemplo, para infecções sexualmente transmissíveis, se a pessoa faz sexo sem proteção. E tem alguns sintomas, sinais e sintomas que aparecem mais e aí já se desperta o alerta, porque a população, no modo geral, só procura um médico fazer exames quando aparece alguma coisa, né? Não tem esse hábito de prevenção. Então, que sinais e sintomas são os principais para a gente ficar realmente atento? A queixa mais comum que leva as pessoas a procurarem assistência médica em se tratando de infecções sexualmente transmissíveis é dor para urinar ou a dor ou aparecimento de corrimento uretral, quer dizer, é sair secreção pelo canal do homem, no caso, principalmente. Na mulher, o corrimento, né? Então, isso aí seria o mais comum. Não que isso necessariamente seja uma IST, mas leva a pessoa a pensar nesta possibilidade. Uma outra queixa frequente são manchas no corpo, que também podem levar à suspeita, ou lesões que são visualizadas no corpo, úlceras ou verrugas, que podem levar a se pensar em infecções sexualmente transmissíveis. Isso, em geral, só chama atenção quando é na área genital. Aí a pessoa começa a pensar, não pode ser que eu tenha uma infecção sexualmente transmissível, e aí procura assistência médica. Mas como a sua explicação já foi bem clara, a infecção, né, pode ser que a pessoa esteja infectada e não apresentar nenhum desses sintomas. Então, o ideal é a prevenção, claro, e o monitoramento pós essas situações de risco, né, essa exposição, vamos dizer assim. Perfeito. Na minha rotina, por exemplo, não só de infectologista, mas de quem faz clínica médica, eu sempre incluo, por exemplo, testes para sífilis em quem é sexualmente ativo. E com muita frequência, a gente se depara com pessoas que não imaginavam estar infectados e estão com sífilis. Quer dizer, se não tivesse feito esse exame numa rotina, não teria descoberto a condição e nem teria se tratado. E aí vira uma cascata. Esta pessoa, por não se saber com sífilis, tem relação desprotegida e vai transmitindo para outras pessoas. E aí, receber um diagnóstico positivo para essas doenças não é fácil, né? Para a médica também que está passando essa informação. Mas o principal, é claro, é o cuidado pós-diagnóstico, né? Por onde começar? Pois é, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que tirar é esse mito de que quem tem infecção sexualmente transmissível é porque é promíscuo. Isso não é verdade. Esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. Todos nós, ou a maioria das pessoas que está em faixa etária de ser ativo sexualmente, é ativo sexualmente. Então, estão expostos, pois, ao risco. Então, esse eu acho que é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. E, como eu disse antes, entender que investigar ISTs é para ser uma rotina. Como é uma rotina, você, por exemplo, saber se você quer saber se está ou não diabético, se está com colesterol, triglicerídeo alto, deve incluir na rotina investigação para ISTs, se é sexualmente ativo. E aí a gente fala muito também, além da sífilis, por exemplo, da questão do HIV, que a maioria das pessoas acha que não está exposta ao risco, né? Então, deveria incluir, assim como as gestantes fazem esses exames no seu pré-natal. Então, porque precisa se tratar até para que não ocorra, por exemplo, transmissão para o bebê. Então, muito importante esse link para aproveitar a oportunidade de dizer que gestantes devem fazer no pré-natal, fazer o pré-natal certinho para incluir essas doenças que podem ser de transmissão sexual. Tem como evitar, então, essa transmissão para o bebê?
Sim, tem. Essas infecções podem ser tratadas na gestação e a mãe ter um bebê saudável sem IST nenhuma, desde que trate em tempo hábil. E tem medicação para isso, que a gente ouve muito falar do coquetel para HIV/AIDS, né? Uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento. A sífilis e outras doenças que a senhora já trouxe para cá também tem uma medicação específica para ela? Para tratar, sim, para tratar e curar. No caso do HIV, é muito importante hoje que a gente lembre de duas estratégias de prevenção. Uma que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, para pessoas, por exemplo, que fazem sexo sem proteção com muita frequência, ou que tem múltiplos parceiros, essas pessoas, ou que tem um parceiro que é portador do HIV, um parceiro ou uma parceira, essas pessoas podem usar a PrEP, que é usar uma medicação que impede essa pessoa de se infectar. E uma outra estratégia é a profilaxia pós-exposição. Então, se você, por exemplo, tem uma relação de risco, uma relação desprotegida, você tem como acessar até 72 horas o serviço público, aqui no caso da Paraíba, de João Pessoa, o Clementino Fraga, para ter acesso a medicações preventivas para não se infectar, por exemplo, com o HIV. E falando do Clementino Fraga, né, um hospital referência no atendimento dessas doenças, né, infecto-contagiosas, o qual a senhora faz parte também desse hospital, é demanda espontânea, a população pode chegar até a unidade ou tem que ser encaminhada de algum USF? Não, nestes casos em particular, é o que a gente chama de porta aberta. Na dúvida de ter ou não uma IST, o Clementino é um hospital que é referência, onde a pessoa pode fazer os testes, a pessoa tem um acolhimento pela equipe, faz os testes e, na eventualidade de precisar acessar algum tipo de tratamento, ela é encaminhada. Então, tem vida após o diagnóstico positivo, né? Há sim a possibilidade de se relacionar, de ter parceiro ou parceira fazendo o tratamento adequado. Sim, são infecções tratáveis, em alguns casos curáveis, como o caso da sífilis, que tem cura, e o que não tem cura pode ser tratado adequadamente. A maioria das doenças será tratada e curada. E o que não tem, por exemplo, como o HIV, que até hoje não existe cura ainda definida, mas há a possibilidade de viver bem com o vírus controlado e ter uma vida totalmente normal, socialmente, sexualmente normal. E com relação agora, a gente ainda está nessa pandemia, né, que está difícil, está custosa a passar, mas a gente já tem aí redução no número de casos graves, de mortes, enfim. Com relação à Covid, essa população infectada, ela é considerada uma população prioritária com relação, por exemplo, a políticas públicas da saúde, a receber a vacina na frente de outras pessoas? Sim, assim como as pessoas que vivem com HIV, assim como as pessoas que têm qualquer outra condição que seja imunossupressora, elas têm acesso inclusive a doses de reforço mais precoces do que o restante da população tem, né? Então, assim, isso é muito importante, porque a pessoa com a imunidade mais baixa, se ela adquire, por exemplo, o Covid, ela tem uma chance maior de fazer uma doença mais grave. E aí é que é tão importante a questão da vacinação, né? A Covid é uma doença para a qual não existe um tratamento específico, não existe um antiviral específico, e isso já está bem fundamentado, mas é possível realmente evitar agravamento. A vacina não esteriliza, ou seja, mesmo vacinado você pode ter Covid, mas vacinado adequadamente, você muito provavelmente terá uma doença muito mais leve, salvo se você tiver alguma outra condição que possa ser agravada pela Covid. Mas na imensa maioria dos casos você terá uma doença leve. E tem vacina para IST? Para algumas, sim. Por exemplo, o HPV, né, que é conhecido popularmente como a verruga genital, ela tem vacina, sim. É essa vacina que deve ser feita, inclusive, na adolescência, porque ainda que exista uma resistência muito grande, porque as pessoas pensam, às vezes, eu vou vacinar para uma IST, eu estou estimulando a começar a atividade sexual mais precoce. Mas a gente sabe que cada vez mais cedo as pessoas iniciam a atividade sexual. Então, existe uma vacina que realmente previne. Se não previne contra todos os tipos de HPV, mas contra os mais comuns. E aí é tão importante, né, seguir esse esquema vacinal. Tem prazos e tem datas para isso. Caso uma dose de reforço, seja da Covid ou de outra vacina, não seja tomada naquela data certa, isso pode acarretar alguma doença, ou se a pessoa for acometida por ela ter alguma implicação por conta dessa dose que não foi seguido o cronograma?
Não, de ter perdido doses, não. O que é importante é a dose está atrasada, vá para completar o esquema vacinal. Então, as unidades básicas de saúde, elas estão todas aparelhadas e com condições de fazer as vacinas dos calendários normais, tanto das crianças quanto dos adolescentes e adultos. Então, as pessoas devem procurar. A gente tem um sistema de saúde que permite acesso gratuito às vacinas que são seguras e de qualidade. Então, a gente realmente deve procurar o serviço de saúde para vacinar adequadamente. A gente entrou no tema da Covid, mas ainda dentro dos pacientes, né, com ISTs. E tem uma outra doença que a gente estava conversando antes aqui de gravar a entrevista, que a senhora queria também falar, que muita gente pode estar pensando que tem relação com pessoas, né, que têm ISTs, enfim, mas não é bem por aí. Que doença é essa que tem chamado tanta atenção das pessoas? Aí a gente vai falar da monkeypox, né? Aquilo que começou a ser chamado inicialmente de varíola dos macacos, mas isso não é um termo adequado, então a gente vai chamar de monkeypox, que é exatamente essa doença nova infecciosa que vem atingindo vários países e que a gente já tem vários casos aqui no Brasil e que tem essa característica de aparecerem lesões de pele que são transmissíveis, mas não é transmitida pela atividade sexual. Ocorre que a maioria dos casos tem acontecido em homens que fazem sexo com homens, mas isso é porque as lesões, a transmissão é através de contato com as lesões. Então, o contato íntimo, não interessa, pode ser com homem ou mulher, quem quer que seja, mas é um contato íntimo. Assim como uma pessoa que não tenha tido nenhuma atividade sexual, pelo simples fato de ter tido contato com as lesões, pode se infectar. Então, não é uma IST e todos nós precisamos estar atentos, porque você pode também, por exemplo, se você deitar num lençol logo imediato, o contato com o lençol, por exemplo, de uma pessoa que está com monkeypox, se tiver os fluidozinhos, as secreções que tem das lesões, elas podem contaminar a pessoa. Então, não é uma IST, mas é adquirida pelo contato íntimo com uma pessoa infectada. E falando em contato íntimo, há a possibilidade de alguém se contaminar, né, por alguma IST sem ter tido relação sexual? Isso é possível? É possível, sim. A gente está falando, às vezes, de não ter uma relação completa com penetração, por exemplo. Mas o herpes é um caso, né? O herpes simples, o herpes genital, você pode não ter uma penetração, mas pelo contato, pela fricção, se tiver lesão ativa ali, pode haver transmissão, sim. É o mesmo caso da monkeypox, né? Que apesar de não ser um IST, também pelo contato íntimo pode ser transmitida. E falando em lesão, quem faz tatuagem, enfim, piercing, inclusive não pode nem doar sangue por um tempo, né? Porque está ali exposto aquela parte da pele ainda em cicatrização. Isso também é um fator de risco para IST? Não, não é um fator de risco. Para IST, não. Agora, ocorre que a gente sempre tem que pensar, antes de uma tatuagem, de colocar um piercing, em que existe a possibilidade de contaminação, né? Por mais que se escolha um ambiente saudável, adequado para ser feito, sempre existe uma possibilidade de contaminação, principalmente no caso do piercing, porque às vezes bactérias que chegam da própria pele podem infectar aquele local. Então, isso é uma coisa importante da gente se lembrar, mas a gente não precisa. Isso é uma coisa que é um estigma que precisa ser desconstruído. As pessoas que têm tatuagem ou piercing, elas não são mais vulneráveis às ISTs, não. Todos nós, sexualmente ativos, estamos expostos ao risco de adquirir um IST. E aí, para esse tipo de lesão, seja via tatuagem ou uma lesão, uma erupção que a pele já tenha, tem que ter um cuidado especial, pelo menos ao se expor, né, a esses vírus, essas doenças. Tem que ter, né? Até, por exemplo, uma tatuagem que é feita, até que ela cicatrize completamente, a pele, como foi rompida a integridade da pele, ela está mais exposta à contaminação. Então, é preciso ter um cuidado adicional para evitar o risco de contaminar aquela área que foi atritada, no caso, pelas agulhas, né? E para a gente finalizar essa nossa entrevista, que tipo de dica, orientação de um médico para as pessoas que estão em casa, independente da idade, independente do sexo, como a senhora já falou, para elas se cuidarem? Que tipo de orientação importante, além da prevenção, já foi dita aqui várias vezes, mas acho que não custa reforçar, né? A senhora diria para quem está nos acompanhando?
é que a gente precisa acreditar que sexo é bom, faz bem às pessoas e que ninguém precisa se limitar em atividade sexual, mas precisa ser responsável com uma atividade sexual. Então, assim, se você tem várias exposições, use preservativo, ou feminino ou masculino. Se você, porventura, tiver uma relação desprotegida, procure o serviço de saúde para fazer exames e inclua isso na sua rotina mesmo, de fazer periodicamente exames para avaliar a possibilidade de ter ou não uma IST e ser tratado antes que evolua para uma condição de doença propriamente dita. Essa é a importância da informação correta, não é isso? Que às vezes as pessoas fazem pesquisas e não observam muito a fonte. Então, a nossa função e a sua de realmente participar, por isso eu novamente agradeço a sua participação, de passar essa informação correta, faz toda a diferença. Eu acredito que tem pacientes que chegam no seu consultório e falam que achavam que estavam se prevenindo, mas não estavam com algumas estratégias, né? Não é bem por aí, tem que procurar na fonte certa. Ah, é verdade, né? A gente hoje, com tudo que tem na internet, se pesquisa muito, muitas coisas são muito boas, mas existem muitas informações erradas. Então, assim, procurem o serviço de saúde, procurem os profissionais que podem orientar adequadamente. Então, ok, muito obrigada pela sua participação. Espero que todo mundo em casa tenha compreendido bem, porque foi super esclarecedora. E agora, bom trabalho, né? Que o seu trabalho também continua na rede SUS, na rede privada, tem aí opções para todo mundo se cuidar. A prevenção é a chave. É verdade, eu que agradeço a oportunidade. Não por isso, Tati, agora é com você. É isso aí, maravilhosa e enriquecedora entrevista aí da nossa Thaís Aureliano. Obrigada, doutora Joana, pela sua disponibilidade em estar repassando os seus conhecimentos na área da medicina, né? Na parte da infectologia para a nossa população. É sempre muito bom estar trazendo profissionais como a senhora, viu? Muito obrigada. E agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Para pequenas e médias empresas, o grande